O sol se punha lentamente, tingindo o céu com tons de laranja e roxo, enquanto Clara, a faxineira, ajoelhava-se em frente a um túmulo antigo, seu rosto marcado por lágrimas silenciosas que se misturavam à terra úmida. Era um momento de fragilidade, onde o peso da história parecia se acumular sobre seus ombros. Há anos, ela limpava os corredores da mansão da família Oliveira, uma propriedade que sempre a fez se sentir pequena, invisível entre os rostos sorridentes e os rostos à espera de consideração. Mas agora, ao se curvar diante da lápide de uma mulher cujo nome estava gravado em letras desbotadas, ela se permitia sentir, mesmo que por alguns instantes, que a dor que carregava em seu coração não era apenas sua. Em meio à solidão do crematório, seus pensamentos oprimidos começavam a emergir como fantasmas longínquos, revelando uma verdade enterrada que ela não ousava confrontar. A vida da faxineira era marcada por um ciclo interminável de trabalho e sacrifício, e, em seu íntimo, um desejo ardente por reconhecimento a consumia. A história que sentia pulsar em seus ouvidos ao perceber a fragilidade da vida e das relações era maior que ela própria. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, como se cada gota carregasse um pedaço de sua história, e a tristeza a envolvia como um manto pesado. Enquanto isso, Carlos Oliveira, o patrão, observava a cena à distância, escondido entre as sombras das árvores que cercavam o cemitério. Ele nunca havia imaginado que aquela mulher que limpava sua casa tão diligentemente carregava em seu olhar uma história tão dolorosa, tão profunda. Intrigado, ele se perguntou por que aquele túmulo o atraía tanto, e por que o choro de Clara, mesmo à distância, ecoava em seu coração, deslizava como um toque de mão entre dois mundos distintos. As vidas que se entrelaçavam naquele dia traziam à tona os segredos que a mansão, com suas paredes imponentes, havia tentado esconder por tantas gerações. Carlos se aproximou lentamente, sem ser notado, e, a cada passo, sentia uma curiosidade crescente. O que poderia ter levado Clara a esse lugar? Que lembranças a atormentavam? Ao se aproximar do túmulo, teve um vislumbre do nome esmaecido das flores que adornavam a sepultura, e foi tomado por um frio na espinha. O sobrenome era o mesmo que o dele. A revelação poderia ser desconcertante. Talvez Clara não fosse apenas a faxineira da mansão, mas sim a última descendente de uma linhagem que fora despojada de suas posses, uma herdeira cujo legado havia sido sufocado pelo tempo e pela avareza. Diante dessa possibilidade, um turbilhão de emoções se instalava no peito de Carlos. Ele se viu confrontado com uma verdade inegável. Quantas vezes minimizou aquela mulher, quantas vezes a tratou como um mero adereço em sua vida. Clara, com sua história de luta e perseverança, representava tudo o que ele havia ignorado, a fragilidade das relações humanas, a dor por trás das aparências de uma vida privilegiada. Aquele momento de choro sincero forçava a olhar para além de sua realidade, questionando o que realmente importava. As folhas secas sob seus pés quebraram a concentração de Clara, que se virou, surpresa por não estar mais sozinha em sua vulnerabilidade. O olhar de Carlos a atravessou como uma adaga, e um silêncio pesado se instalou entre eles. Em um instante, o mundo à sua volta pareceu desmoronar, a realidade fria da sua vida como faxineira se desdobrava em camadas de dor e expectativa. O que ela deveria fazer? Recuar para a segurança da sua insignificância ou confrontar o homem que, sem saber, poderia alterar o curso de sua história? O futuro ainda parecia um mistério, mas o passado, ali, diante daquele túmulo, estava prestes a revelá-los, entrelaçando suas vidas de uma maneira que nenhum dos dois poderia prever. O sol se punha atrás das árvores próximas ao cemitério, tingindo o céu com tons de laranja e roxo. Clara se ajoelhou diante do túmulo antigo, as mãos tremendo levemente enquanto arrumava as flores murchas, quase esquecidas, que haviam sido colocadas ali. Era um lugar sagrado, onde seus pensamentos mais dolorosos se tornavam ecos. A brisa fria da tardinha envolvia seu corpo, e as lágrimas que escorriam por seu rosto eram um reflexo de uma dor que permanecia escondida, a dor de um passado que ela não conseguia deixar para trás. Com cada lágrima que caía, Clara sentia a pesada carga das memórias se avolumando. Ao olhar para aquela pedra cinza, cobrindo o nome de sua avó, seu coração se apertava. A história de sua família estava ali, gravada naquele lugar esquecido, perdido entre as sombras de um legado que já fora grandioso. As gerações passadas pareciam se aproximar,
sussurrando segredos que ninguém mais conhecia, histórias de luta, amor e perdas que a cumpriam de uma forma que ela mal conseguia definir. Quem poderia imaginar que a faxineira da mansão, sempre tão apagada, tinha um passado tão rico? Enquanto Clara era consumida por suas emoções, Carlos Oliveira, seu patrão, observava à distância. Ele nunca havia percebido a profundidade da alma que existia por trás dos olhos cansados de Clara. Para ele, ela sempre foi apenas mais uma parte do seu dia a dia, uma funcionária que se desdobrava em mil para manter sua casa impecável. No entanto, naquele momento, ao vê-la tão vulnerável, algo dentro dele começou a mudar. Era como se todas as suas certezas fossem deslocadas por uma verdade ainda não revelada. O choro de Clara ressoava em seu peito, chamando sua atenção para um mundo que ele havia ignorado até então. Carlos se afastou de seu esconderijo nas árvores, a curiosidade o puxando com força cada vez mais forte. A imagem da mulher que com tanto afinco limpava sua casa, agora chorando e aos pés de um túmulo, era uma visão perturbadora. Ele não tinha respostas, mas sentia que havia algo a mais naquele momento, algo que o conectava ao passado. Ao se aproximar, o sobrenome gravado na lápide fez seu coração parar por um segundo. Era o mesmo sobrenome que ele carregava com orgulho. Como poderia isso ser possível? Um turbilhão de pensamentos o assaltou. Clara, a faxineira, poderia ser uma herdeira perdida de uma fortuna enterrada sob o peso do tempo e da avareza. E se todas as vezes que ele a minimizara, olhava para ela com indiferença, estivesse diante do mesmo sangue? A possibilidade era tão absurda quanto incomodativa. Enquanto essas reflexões tomavam conta de sua mente, Carlos sentiu-se assoberbado por um novo tipo de responsabilidade. As interações que ele havia tido com Clara se tornaram uma tela colorida de erros desenhados com desdém e desprezo. A dor e a fragilidade que ela carregava agora doíam como uma ferida exposta em seu coração. Viver em uma bolha de privilégio fez com que Carlos se esquecesse do que era a verdadeira luta. As folhas secas de outono estalavam sob seus pés enquanto ele avançava, quebrando o silêncio. Clara se virou, os olhos vermelhos e inquiridores encontraram os dele, e o impacto foi quase elétrico. O choro secou em um instante, transformando-se em um misto de espanto e medo. O que ele estaria pensando? O peso daquela presença ali, em meio a seu mundo de sombras, a desafiava a tomar uma decisão. Poderia enfrentar seu passado e se colocar ao lado daquele homem que, sem saber, detinha a chave de sua história? Ou recuar para a segurança de sua insignificância, continuar vivendo como se o mundo não tivesse mais a oferecer? Carlos, ela pronunciou o nome dele timidamente, como se, ao dizê-lo, estivesse quebrando o último laço que a conectava à sua vida anterior. Ele hesitou, a consciência pesando sobre seus ombros. Naquele olhar compartilhado, as barreiras sociais, as diferenças de classe e poder pareciam brincar com a possibilidade de um entendimento profundo. Carlos sentiu como se as paredes do mundo que construíra começaram a desmoronar, revelando camadas de humanidade que ele havia ignorado. Ele não sabia o que dizer, mas uma vontade latente o impulsionou a ir além da superfície. A despedida da luz do dia trouxe um sentimento de urgência. Clara tinha tanto a oferecer, e Carlos percebeu que também havia tanto a aprender. Olhando para aquele túmulo, sentiu que ambos estavam presos a um mesmo destino, onde os fios do passado estavam se entrelaçando em algo que poderia, de fato, modificá-los. Sem mais palavras, apenas um simples gesto de empatia, ele se aproximou mais dela, quase como se quisesse se desculpar pelo desprezo que antes havia atribuído a ela. Um silêncio pesado tomou conta, enquanto os dois começavam a entender que o que mais importava estava prestes a emergir das profundezas de suas existências. Clara desviou o olhar por um instante, como se tentasse esconder a vulnerabilidade exposta em seu rosto. O choro, embora interrompido, deixará uma trilha de lágrimas que escorriam por seu rosto. Carlos se perguntava o que poderia ter provocado uma dor tão profunda, uma saudade de algo ou alguém que ele nem ao menos poderia imaginar. Enquanto contemplava a gravidade daquela situação, uma onda de compaixão misturou-se à confusão que já tomava sua mente. Desculpe-me por estar aqui, ela murmurou, quase como se desculpasse por sua própria presença, pelo ato de lidar com sua dor em um lugar que ele costumava ver como sagrado. A voz tremia, mas havia uma força oculta em seu tom, uma determinação que ainda lutava contra a tristeza.
Carlos sentiu que aquelas palavras carregavam um peso que transcende a culpa, refletindo anos de resiliência em face da adversidade. "Por que você está chorando?" ele perguntou, a própria voz soando estranha aos seus ouvidos. Não havia apenas curiosidade em sua pergunta, havia um desejo de entender, de compreender a história por trás daquela dor. A cada palavra trocada, ele percebia que estava prestes a cruzar uma linha, a entrar em um território desconhecido, um espaço onde suas convicções seriam desafiadas. Ela respirou fundo, os olhos ainda fixos no túmulo. "Este é o túmulo da minha mãe", disse, a voz embargada. "Ela sempre falava sobre a família, sobre nosso legado. Mas eu nunca soube o que realmente aconteceu." Clara hesitou, e Carlos notou a hesitação dela como um eco de insegurança que ele mesmo sentia. Por mais que estivesse ali, naquele local macabro, a conexão que agora estabeleciam era uma ponte que levava a dúvidas e verdades não reveladas. "E quanto a você?" Clara prosseguiu, a voz levemente mais firme. "O que trouxe você a este lugar?" Carlos sentiu-se desnudo diante da pergunta. Ele não tinha certeza do que responder, do que poderia justificar a indiferença que havia mostrado até aquele momento. Afinal, o que ele realmente sabia sobre a dor dos outros? Sobre sua história de vida? Nada, além de suposições moldadas pelo seu mundo afastado das dores cotidianas. Eu não sei", ele respondeu, a sinceridade em sua voz surpreendendo até ele mesmo. "Eu sempre vi você como, apenas uma funcionária. Nunca parei para pensar no que você realmente é." Ele queria se corrigir, mas a verdade escapava por entre seus lábios. "Nunca reflete sobre o que suas histórias significam, sobre o que você carrega." As palavras pareciam um lamento, um reconhecimento tardio de um erro que agora pesava como uma âncora. Clara olhou para ele, uma mistura de surpresa e incredulidade em seus olhos. "Eu não sou apenas uma faxineira, Carlos. Eu sou muito mais do que isso. Nós somos mais, e sempre fomos." Era como se ao pronunciar aquelas palavras, ela estivesse chacoalhando as fundações da vida que ele conhecia. Carlos sentiu que aquele momento era um divisor de águas. Algo dentro dele começou a mudar, uma transformação silenciosa, mas poderosa. Um vento leve soprou entre as árvores circundantes, trazendo consigo o perfume das folhas úmidas e a sensação de renovação. Carlos deu um passo à frente, mais perto de Clara, e começou a entender que não se tratava apenas de heranças e legados. Havia uma conexão que ia além dos sobrenomes. Ela era mais que o estereótipo que ele havia projetado sobre ela. Clara representava uma história viva, um legado que desafia desigualdades. A força dela emanava não apenas de sua fragilidade, mas de um profundo sentido de identidade que, de alguma forma, estava enraizado em sua própria história familiar. "Se você é a verdadeira dona de tudo, então", Carlos hesitou. "Por que você não reivindica o que é seu?" A pergunta pairou entre eles, no ar pesado de uma tarde de outono, como um desafio lançado por sua própria ignorância. Clara olhou com uma expressão que misturava dor e esperança. "Saber é uma coisa, e reivindicar é outra. Para mim, não se trata apenas do que está enterrado sob esta terra, mas da luta que viver e compreender o que se perdeu." Carlos sentiu que suas próprias limitações eram reveladas em torno daquela conversa. O olhar dela agora refletia um universo que ele não tinha coragem de explorar. "Eu não sabia que você tinha mais. Eu deveria ter percebido." Ele estava começando a ver o quão superficial ele tinha sido, como a vida que construíra sempre foi sobre vantagens, enquanto Clara tinha que lutar diariamente com desafios que ele ignorava. "Não se trata de você, Carlos." As palavras dela ressoavam com uma verdade profunda, e ele compreendeu que se estavam ali, naquele momento, era porque ambos precisavam se encontrar. "Se não tivesse sido por suas interações, talvez eu nunca tivesse encontrado a coragem de vir aqui novamente." Ele olhou para o túmulo entre eles, um elo ao seu passado que os faziam conectar-se em um presente incerto e promissor. E assim, enquanto o sol se punha lentamente, estendendo sombras alongadas sobre a terra, Carlos e Clara descobriram que eram não apenas produtos de circunstâncias, mas também agentes de mudança. Neste espaço comum de dor e renascimento, estavam criando uma nova narrativa. Um futuro em que seus caminhos poderiam se entrelaçar,
desafiando o passado, libertando-se das amarras de um legado que sempre aparentou ser intransponível. As paredes que separavam suas realidades começaram a se desvanecer, revelando um movimento coletivo animado pela possibilidade de um novo entendimento. Ali, na silenciosa cumplicidade da dor e da revelação, as fronteiras entre patrão e empregada se dissolveram, revelando a essência de suas existências interligadas. Aquela tarde talvez fosse apenas o começo de uma nova jornada. Carlos e Clara estavam prontos para enfrentar o que viria a seguir, juntos. O silêncio que se estabeleceu entre Carlos e Clara foi interrompido apenas pelo suave arrulho das folhas e pelo som distante de algumas crianças brincando no parque próximo. Era um cenário paradoxal, em que alegria e dor coexistiam, criando uma atmosfera densa que os envolvia. Carlos sentiu a necessidade de quebrar aquele silêncio, mas as palavras pareciam não conseguir fluir. Tinha muito medo de vir aqui, Clara finalmente confessou, endireitando-se e limpando as lágrimas que ainda ressoavam em seu rosto. Mas eu sabia que precisava fazer isso. Precisava entender por que me sentia tão distante de tudo isso. Ela gesticulou para o túmulo, agora como um símbolo de um passado que havia moldado não apenas sua identidade, mas os laços que mantinham sua vida presa a um legado de dor e perda. Carlos notou como a expressão dela havia mudado. A fragilidade se estava transformando em determinação. Clara carregava consigo um peso que ele não poderia imaginar, e ao mesmo tempo, uma força que ele sempre subestimara. Você não precisa carregar esse peso sozinha, ele disse, sua voz agora mais suave, quase como um sussurro. Sei que talvez não tenha direito de falar, mas eu quero te ajudar. Pode ser que lá no fundo, todos nós precisemos de alguém ao nosso lado. Ela olhou nos olhos dele, e por um instante, Carlos teve certeza de que, de alguma forma, sua presença ali era um suporte que Clara precisava. Ajuda? A maioria das pessoas que passaram por minha vida só se preocuparam em tirar algo de mim. Nunca pensei que alguém pudesse me oferecer algo verdadeiro, algo sem interesses ocultos. Enquanto Clara falava, Carlos percebeu como sua visão tinha sido reduzida a uma superfície plana, ignorando a profundidade das histórias que formavam aqueles que o rodeavam. Ele se lembrou de quantas vezes se viu sem tempo, simplesmente passando ao largo da vida das pessoas que faziam parte de sua rotina. E agora, percebendo toda essa história recém-revelada, um senso crescente de responsabilidade começou a surgir dentro dele. Eu fui parte desse ciclo. E não quero mais ser. Quero saber mais sobre sua história, suas lutas. Eu quero ouvir você. Clara hesitou, como se pesasse o valor da oferta. E se a minha história não for algo que você está preparado para enfrentar? E se eu perder a coragem de falar por medo de sua reação? As palavras dela eram um convite e um alerta ao mesmo tempo, um teste para a integridade da nova conexão que estava se formando entre eles. Carlos respirou fundo. Ele sabia que estava prestes a entrar em um território complicado, mas não havia retorno. Estarei aqui, independentemente do que você escolher compartilhar. Estou preparado para ouvir. Farei o melhor para entender e, se eu puder ajudar, farei. A expressão de Clara começou a mudar novamente, uma mistura de receio e esperança iluminando seu rosto. Então, eu vou tentar. Mas saiba que minha vida não é apenas uma história de superação. É cheia de desafios que vão além do que você imagina. Tive que lutar contra um sistema, lutar por dignidade, por respeito, por espaço neste mundo que nunca foi feito para nós. O tom grave de sua voz era uma canção de luta, e Carlos percebeu que ali, ao redor daquele túmulo, não estava apenas se unindo à história de Clara, mas a de muitos outros que viveram e morreram sem serem reconhecidos. A dimensão das injustiças que permeavam suas vidas era clara, e ele estava começando a entender a magnitude do legado que Clara carregava. E mesmo assim, você ainda está aqui, Carlos disse, admirando a beleza da força que emanava dela. Isso mostra que, apesar de todo o sofrimento, há uma luz que brilha com tanta intensidade que não pode ser apagada. Clara sorriu levemente, uma fraqueza momentânea que se transformava em um resquício de esperança. Talvez, ao contar minha história, eu encontre uma nova forma de honrar aqueles que vieram antes de mim. Se você estiver disposto a ouvir, posso lhe mostrar o que isso significa. Aquelas palavras eram uma oferta velada para entrar em um mundo que Carlos nunca tinha explorado.
Era um convite para ser parte de algo que rompia as barreiras da fragilidade e entrava na verdadeira essência do que é ser humano. Sem hesitar, ele assentiu. Estou pronto. E assim, sob a luz dourada do entardecer, os dois se sentaram próximos ao túmulo, prontos para compartilhar suas histórias e suas verdades, sabendo que a jornada deles estava apenas começando. Carlos percebia que aquele momento era mais do que um simples encontro, era o início de uma transformação para ambos. Com cada palavra trocada, começavam a redefinir suas vidas, um passo de cada vez, desafiassem não apenas o passado, mas também as estruturas de poder que mantinham seus mundos separados. Se você chegou até aqui, é porque sente também essa conexão profunda entre histórias e identidades. Não só entre Carlos e Clara, mas entre todos nós. Se isso tocou seu coração, não esqueça de dar um like. Seu apoio é importante para que possamos continuar a escrever e a compartilhar drama, sentimentos e a busca por justiça em todas as suas formas. Carlos e Clara permaneceram juntos em silêncio, cada um mergulhado em suas reflexões enquanto a luz do pôr do sol começava a se dissipar, deixando um rastro de tons laranja e rosa no céu. O ambiente estava impregnado por uma tranquilidade imperturbável, mas ao mesmo tempo, uma tensão inaudível pairava entre eles. A vida de Clara era uma história de resistência, mas também de segredos guardados sob camadas de dor e lágrimas. Sei que estou pedindo muito a você, mas meu passado não é apenas meu, é coletivo. Cada história que carrego é uma parte do tecido que une nossa comunidade, disse Clara, quebrando o silêncio. As palavras dançavam no ar, ressoando como um eco de vozes esquecidas. Muitos de nós fomos relegados a papéis invisíveis, sempre à margem das narrativas que escrevem o que somos e o que podemos ser. Carlos a ouviu cuidadosamente, absorvendo a magnitude das implicações. Ele percebia que suas conversas não eram simples interações entre uma funcionária e seu patrão, mas um encontro entre dois mundos que frequentemente se ignoravam. Então, por onde devemos começar? Perguntou ele, sua voz suave como a brisa que batia no rosto deles. O começo pode ser onde você menos espera. Às vezes, a origem de uma luta não está em eventos grandiosos, mas sim em pequenos atos de resistência e coragem do dia a dia, respondeu Clara, sua voz carregada de um novo tom que misturava tristeza e determinação. Vou te contar sobre a minha avó. Ela hesitou por um momento, como se os fragmentos de sua história viessem à tona, e então continuou. Ela era uma mulher forte, uma guerreira, que trabalhava no campo desde cedo. Dedicou sua vida a cuidar da família, mas também sonhava com um futuro diferente para nós. Com muita luta, fez com que todos nós pudéssemos estudar. O conhecimento, para ela, era a única maneira de mudar nosso destino. Carlos escutava atentamente, imaginando a jovem avó de Clara, com as mãos calejadas, mas de uma força imensurável. E ela foi punida por isso, não foi, ele disse, adivinhando o que viria a seguir. O olhar de Clara se aprofundou, e ela sentiu lentamente. Sim. As pessoas que ousaram sonhar diferente, viver de acordo com suas crenças, frequentemente se encontraram contra um muro de preconceito e desdém. Minha avó se tornou um alvo, alguém que era visto como uma ameaça ao status quo. A descrição da luta familiar reverberava nos sentimentos de Carlos. Ele começou a imaginar a vida da avó de Clara, encarando desafios inimagináveis, lutando contra um sistema que pretendia silenciá-la. Isso não era apenas a história de sua avó, mas um padrão que se repetia em muitas vidas, muitas histórias. E você se sentiu compelida a seguir esse legado dela, não é? Ele perguntou, a curiosidade guiando sua voz. Sim, de certo modo, respondeu Clara, seus olhos agora brilhando com uma chama silenciosa. Mas é um peso enorme. Carregar as esperanças de tantas pessoas que vieram antes de mim tem seus custos. Muitas vezes, me sinto sobrecarregada, como se estivesse presa entre dois mundos. De um lado, as expectativas de continuar a luta, do outro, o desejo de viver minha vida sem esse peso. É um dilema constante. Carlos a observou, sua empatia crescendo enquanto entendia a profundidade do conflito interno que ela enfrentava. Você não está sozinha nessa, Clara. Eu não conheço seu mundo na profundidade que você vive, mas estou aqui para aprender e ajudar, se puder. Podemos explorar isso juntos, ele disse,
sentindo o impulso crescente de se tornar um aliado genuíno. Clara sorriu, um sorriso tímido, mas cheio de gratidão. Apenas ouvir já é um grande passo. Você não pode imaginar como é raro encontrar alguém que se dispõe a escutar sem julgamentos. Isso me faz sentir como se minha história realmente importasse. O céu escureceu, e as primeiras estrelas começaram a aparecer. Carlos e Clara estavam imersos nesse novo espaço de vulnerabilidade, onde estavam se despindo das suas armaduras. Ele desejou que mais pessoas tivessem a coragem de abrir caminhos, de promover diálogos assim, que iluminassem as verdades obscuras e não ditas. Cada passo que você deu, cada lágrima que derramou, traz consigo uma lição valiosa. E mesmo que muitas pessoas não entendam isso, você é a herdeira de tudo que sua avó e os outros lutaram. Essa luta pertence a você também, e você merece ter a sua voz ouvida e o seu espaço reconhecido. Carlos falou, cada palavra saindo com sinceridade. O vento soprou suavemente, como se o próprio universo estivesse sussurrando apoio ao que estava prestes a se desenrolar. Clara fechou os olhos, absorvendo o momento. Às vezes, sinto que tudo o que fiz foi em vão. Outros também se esforçaram, mas o sistema está tão enraizado. No entanto, quando você fala assim, sinto que talvez haja esperança. Espero que possamos mudar alguma coisa. Carlos assentiu. Com certeza podemos. Não prometo que será fácil, mas juntos, podemos encontrar formas de dar luz a essas histórias. Levar ao mundo o que foi mantido escondido. Vamos desenterrar cada capítulo. Ele olhou novamente para o túmulo, onde tantos eram invisíveis enquanto Clara se tornava visível através de sua própria luta. Juntos, estavam prestes a convocar uma nova narrativa, um novo futuro. As memórias de todos que viviam ali dariam origem a uma luz que poderia brilhar no presente e na história que estavam prestes a criar. A jornada estava apenas começando, mas a determinação e a coragem juntos poderiam fazer a diferença. A luz da lua agora iluminava suavemente o cemitério, criando sombras dançantes em torno dos túmulos ao redor. Clara sentia uma tranquilidade peculiar, misturada a uma ansiedade palpável. O peso da história repousava sobre seus ombros, mas a presença de Carlos parecia ao mesmo tempo um alívio e um sinal de esperança. Ela olhou para o túmulo de sua avó, sentindo a conexão com aquela mulher que, apesar das adversidades, nunca desistiu. Clara sempre acreditou que a força dela ainda a acompanhava, mas agora, com a presença de Carlos, essa força parecia se manifestar de uma nova maneira. O que você pensa que sua avó faria se soubesse de tudo isso? Carlos questionou, sua voz suave quebrando o silêncio envolvente. Era uma pergunta simples, mas carregava uma profundidade que fez Clara refletir profundamente. Ela sempre falava sobre lutar por justiça, mesmo quando tudo parecia contra ela. Nunca se rendeu à opressão. Clara respondeu, a voz tremendo. Acredito que ela iria me encorajar a seguir em frente, mesmo que isso significasse caminhar por um caminho espinhoso. Ela sempre acreditou que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era essencial para a libertação. As palavras de Clara estavam carregadas de emoção, e suas mãos tremiam levemente. Carlos percebeu que a luta dela era mais do que um desejo de justiça, era um chamado ancestral que ecoava em suas veias. Ele queria entender essa luta, não apenas como um observador, mas como um genuíno apoiador, alguém que poderia ajudar a amplificar a voz que há tanto tempo estava silenciada. Se você soubesse que sua voz sempre esteve ao seu lado, que ela não está realmente longe, isso mudaria algo para você? Carlos perguntou, curioso. Clara hesitou por um momento, a pergunta provocando uma onda de sentimentos. Isso mudaria tudo, admitiu, com lágrimas nos olhos. Às vezes, me sinto tão sozinha nesta jornada, como se estivesse presa em um mar de vozes que são frequentemente ignoradas. Saber que ela está comigo, que seu espírito luta ao meu lado, isso me daria um propósito renovado. Carlos não soube como responder imediatamente. Ele simplesmente a observou, percebendo a vulnerabilidade que pairava entre eles. A noite continuava a avançar, e a atmosfera se tornava cada vez mais carregada de significado e conexão. Vamos fazer algo, ele finalmente propôs. Vamos honrar suas memórias e trazer à luz tudo o que elas representam.
Podemos criar um espaço onde essas visões e histórias possam ser contadas, onde mais vozes possam ser ouvidas. Como assim? Clara levantou uma sobrancelha, confusa. Podemos começar um projeto comunitário. Uma plataforma onde cada pessoa, como você, possa compartilhar suas histórias, suas lutas e vitórias. Através da arte, da escrita, da música, algo que ressoe com o que cada um carrega. Se formos capazes de trazer essas narrativas à tona, podemos não apenas preservar a memória de quem se foi, mas também inspirar mudanças no presente. Clara sentiu seu coração acelerar. A ideia era grandiosa e, ao mesmo tempo, intimidadora. Mas e se as pessoas não se interessarem? E se não conseguirmos captar a atenção que isso merece? Essas dúvidas são válidas, mas lembre-se, é a história que precisa ser contada. E mesmo que pareça um pequeno passo, todas as mudanças começam com uma gota de esperança. Somente quando começarmos a falar, o mundo começará a ouvir. Carlos a encorajou. Ela olhou para ele, seus olhos brilhando à luz da lua. Você realmente acredita que podemos fazer isso? Com certeza, ele afirmou com firmeza. Sei que não será fácil, mas a jornada já foi difícil para você, e agora temos um a outro. Vamos lutar por isso juntos. Clara sentia um turbilhão de emoções dentro dela. Havia algo de revigorante na ideia de criar um movimento, um espaço onde cada lágrima derramada e cada história esquecida pudessem finalmente ser libertadas. O túmulo da sua avó, que sempre fora um símbolo de dor e perda, agora parecia um marco de renascimento. E se começássemos com uma reunião comunitária? Poderíamos convidar pessoas da vizinhança que estão dispostas a compartilhar suas experiências, sugeriu Clara, a determinação crescendo em sua voz. Perfeito! Carlos sorriu, animado com a ideia. Podemos fazer cartazes, usar as redes sociais. Não precisamos esperar que as pessoas venham até nós, vamos até elas. O entusiasmo começou a preencher o espaço entre eles, como se uma nova energia estivesse se formando. Clara nunca imaginou que um dia se sentiria tão motivada a transformar sua dor em ação. A ideia de reunir pessoas, de criar um espaço onde suas vozes pudessem ser ouvidas, acendia uma chama em seu coração. Vamos lá, Carlos disse, interrompendo seus pensamentos. Que tal começarmos a planejar isso agora? Precisamos documentar suas experiências, suas histórias, antes que elas se percam. Quais são os primeiros passos que devemos tomar? Clara começou a esboçar ideias, sua mente fervilhando com possibilidades. Lembrou-se dos relatos que escutou ao longo de sua vida, das lutas que sua avó enfrentou e das muitas vozes que estavam em espera, prontas para serem ouvidas. Asterisco e assim, sob a luz prateada da lua, Clara e Carlos começaram a traçar um plano que não apenas honraria os que vieram antes, mas também daria voz a muitos que ainda lutavam no silêncio. Asterisco. As semanas seguintes foram uma verdadeira montanha-russa de emoções para Clara. A reunião comunitária, que inicialmente parecia um sonho distante, foi programada para o próximo sábado. A agitação que sentia dentro dela era contagiante. Carlos estava ao seu lado em cada passo, tornando-se não apenas um aliado, mas também um amigo verdadeiro. Juntos, eles percorreram a vizinhança, colando cartazes coloridos que convidavam as pessoas a se juntarem a eles, a compartilharem suas histórias e a se tornarem parte de algo maior. Conforme os dias passavam, Clara sentia uma ansiedade crescente. O medo ainda ressoava em sua mente, e se ninguém aparecesse? E se todo o esforço fosse em vão? Contudo, as palavras de Carlos ecoavam em sua cabeça, era a história que precisava ser contada. Uma gota de esperança, ela se lembrava, enquanto praticava seu discurso em frente ao espelho. O dia da reunião chegou e Clara se encontrou diante do túmulo da avó, como se buscasse consolo e força nos ensinamentos da mulher que havia moldado sua vida. Ela deixou algumas flores sobre a lápide e sussurrou: hoje é o nosso dia. Vou honrar você. Ao olhar para o céu, viu nuvens carregadas, mas não permitiu que isso a desencorajasse. As tempestades também trazem novos começos. Quando Clara e Carlos chegaram ao centro comunitário, que estava decorado com mesas e cadeiras dispostas de maneira acolhedora, ela respirou fundo. Ele assegurou que tudo estivesse em ordem,
e a energia nervosa desde semanas atrás agora se transformará em uma ansiedade positiva. Cada cadeira era uma esperança, cada espaço vazio representava uma história ainda por vir. O público começou a chegar, um a um. Clara podia sentir seus corações, as inseguranças e os medos semelhantes aos seus se misturando no ar. Pessoas que pareciam estranhas agora se tornaram parte de algo significativo. As conversas começaram a fluir e a sala, que antes estava agitada, agora reverberava com risadas e diálogos sinceros. Quando deu o primeiro passo para falar, Clara sentiu seu coração pulsar em sua garganta. Obrigada por estarem aqui, começou, suas mãos tremendo ligeiramente. Estamos aqui porque acreditamos que cada um de nós, cada lágrima e cada riso tem seu lugar. Cada história precisa ser ouvida, e cada voz, respeitada. Os olhares se fixaram nela, e uma onda de apoio começou a se formar. Eu sou Clara, e essa é a história da minha avó, uma mulher poderosa que enfrentou muitos desafios. Eu passei anos me sentindo invisível, mas hoje decidi que isso iria mudar. Enquanto falava, Clara se sentia cada vez mais forte, as histórias de dor e luta nos rostos ao redor a encorajavam, e ela não estava mais sozinha. Diante de seu discurso, muitos na plateia começaram a se abrir. Contaram como perderam entes queridos, os desafios diários de serem invisíveis em um mundo indiferente. As vozes se entrelaçavam, criando um mosaico de humanidade. Carlos, do lado, olhava admirado. O que começou como uma ideia simples estava se transformando em um espaço sagrado de partilha e renovação. Mas então, no meio de tantas histórias, uma mulher, de cabelos grisalhos e rosto marcado, levantou o braço. Posso falar? Sua voz tremia, mas na sala havia um manto de respeito e incentivo. Sou Rosa, e eu conheci a avó da Clara. O que poucos sabem é que ela deixou um legado que muitos ignoram. Não apenas como uma avó, mas como a verdadeira proprietária do terreno onde agora estamos, contou Rosa, sua voz aumentando em emoção. O murmúrio que se seguiu era palpável. Clara sentiu seu estômago revirar, um sentimento de surpresa e confusão. Como assim? Sua avó era a dona do lugar onde estavam reunidos? Ninguém jamais havia falado disso antes. Rosa explicou como ela própria havia sido uma amiga próxima da avó de Clara, e que existiam projetos de seu legado que nunca foram realizados. Clara estava atordoada, tentando juntar os pedaços do que havia ouvido. Então, Rosa continuou, ela acreditava que cada pessoa possui um espaço que merece. Quando as pessoas do bairro se unirem, enraizadas em suas histórias e experiências, o legado dela poderá reviver ainda mais. Com cada palavra de Rosa, o peso da verdade crescia dentro de Clara. Sua avó não era apenas uma memória distante, ela havia construído algo real, um espaço, um lar que não pertencia apenas a ela, mas a toda a comunidade ali presente. E agora, Clara percebeu que a dor que sentia poderia ser transformada em uma força poderosa. O que Rosa disse mudou tudo, e Clara virou-se para Carlos, seu olhar telegrafando as impressões que se debatiam dentro dela. O que fazer com essa informação? Clara compreendia que agora carregava não só sua história, mas um legado que poderia sacudir as bases da comunidade. Uma verdadeira responsabilidade se apresentava diante dela, a história de sua avó estava prestes a ganhar vida, e ela tinha um papel fundamental a desempenhar. Em meio à confusão de sentimentos e responsabilidades, Clara virou-se para a plateia, e com um olhar determinado, fez uma pergunta que ecoou nas paredes do centro comunitário. Vocês se juntariam a mim para honrar esse legado, para trazer à luz as histórias que estão escondidas, e para redescobrir o que realmente significa pertencermos a um lugar. A sala ficou em silêncio, os olhos de todos encontraram os seus, aguardando a resposta. O peso do momento era intenso, a esperança estava nas balanças, e Clara sentiu a expectativa pulsar no ar. Mas o que viria a seguir? A decisão estava nas mãos da comunidade, e Clara sabia que essa jornada apenas estava começando. As histórias queriam ser contadas, mas o futuro estava em aberto. As placas de identificação mudariam novamente, mas para melhor ou pior? O que a espera revelou será verdadeiramente transformador? Mas a verdade verdadeira ainda estava adormecida nas sombras, e as perguntas que ficaram por responder estavam apenas começando a ser desenhadas. Mantendo a voz firme,
Clara se preparou para o que estava por vir. Quem mais está disposto a se juntar a nós? Quem será parte da escrita de nossa nova história? O silêncio pairou no ar, um véu de expectativa e incerteza. Clara observou os rostos ao seu redor enquanto a pergunta ecoava. Alguns pareciam intrigados, outros visivelmente emocionados, mas um desprezo sutil permaneceu em outros cantos da sala. Um homem, com um olhar cético, cruzou os braços. Clara sentiu um frio na barriga, sabia que nem todos estariam prontos para abraçar essa nova verdade. Mas, ao invés de recuar, ela respirou fundo. Eu sei que isso é inesperado, e que muitos de nós temos nossas inquietações. Eu também tenho. Mas e se nossa avó tivesse razão? E se a união fosse a chave para algo maior? Suas palavras saíam ardentes, e a chama da esperança começou a brilhar timidamente nos olhos de alguns. Carlos, que até então permanecerá em silêncio, levantou a mão. Clara, você sabe que o que sua avó fez foi por amor à comunidade. Mas quais passos podemos dar para que isso se concretize? Como podemos começar a fazer isso acontecer? Sua pergunta era um convite à ação, um apelo para que todos se reunissem em torno da ideia de um legado coletivo. Rosa sentiu, sua expressão de gratidão por Clara clara e intensa. É isso, precisamos de uma estratégia. Podemos começar a coletar histórias, a mapear o que significava esse pedaço de terra. Organizar encontros, oficinas, despertar a memória desse lugar que já foi tão vibrante. Sua paixão era contagiante, e as palavras reverberaram nas paredes do centro comunitário como um canto antigo, um chamado à ação. No entanto, o homem cético nunca foi o tipo de pessoa que se deixava levar pelas emoções. Ele se levantou e disse, com uma voz firme, e se tudo isso for apenas ilusão? O que essa união pode realmente fazer? Já tentamos antes e nada mudou. Estamos falando de viver realidades cruéis, e não de recontar histórias. O que você sabe sobre isso, Clara? Você só chegou aqui porque sua avó era alguém. Estou certo de que muitos de nós não temos essa herança. As palavras dele cortaram o ar como uma faca, e um murmúrio de desconforto percorreu a sala. Clara sentiu o peso do olhar dos presentes, muitos parecendo concordar com a afirmativa do homem. Mas a dor coletiva que emergiu do confronto não a desanimou. Em vez disso, ela viu uma oportunidade. Eu entendo suas preocupações. Claro, não é fácil. Mas é precisamente por isso que devemos agir. Minha avó me deixou um legado que pertence a todos nós. Podemos não ter todos a mesma história, mas temos uma história, e ela nos conecta, disse ela, com a voz firme e determinada a romper as barreiras que ainda existiam. A atmosfera estava mudando lentamente. Algumas pessoas começaram a murmurar, outras se mexiam nas cadeiras, a incitação ao diálogo se tornava palpável. Clara percebeu que o homem cético, agora com a expressão um pouco menos hostil, escutava. Ele ainda parecia ter suas dúvidas, mas não estava mais tão distante. Uma mulher, que ninguém parecia conhecer, levantou a mão. Eu sou Sônia. Cresci aqui, e vi o quanto a comunidade se desfez com o passar dos anos. Mas, embora não tenha laços diretos com a avó de Clara, eu quero tentar. Me lembro de como era especial quando todos nos reuníamos, mesmo a esperança de recuperar isso pode ser o primeiro passo, não acha? As palavras dela causaram um aquecimento na sala. Um sussurro de encorajamento começou a se espalhar, e outras pessoas começaram a se juntar. Eu também quero ajudar, disse um jovem, com energia palpável. Se pudermos organizar um evento comunitário, se trouxermos música, comida, histórias, quem sabe não conseguimos reunir pessoas que estão perdidas. Clara sentiu seu coração acelerar. Havia uma centelha no ar, e ela se agarrou a isso. Ainda temos muito para discutir, mas esta é a nossa primeira reunião. O primeiro passo foi dado. A chave é envolver todos. Precisamos de um local para nos encontrarmos, e precisamos compartilhar as lembranças das pessoas que viveram nesse lugar. O que começou como uma história pessoal pode se transformar em algo que traga à tona muitas outras. E assim, a sala que antes estava mergulhada em dúvidas começou a vibrar com ideias e vozes.
Clara olhou para Carlos, seu parceiro e apoio, e viu que a determinação em seu olhar refletia sua própria. Ele a encorajou a seguir em frente, e juntos, eles foram capazes de agitar a sede da comunidade por um propósito. Naquele momento, ela percebeu que a verdade sobre o legado de sua avó era apenas o começo de uma jornada muito maior. Uma jornada que estava prestes a permitir que muitas pessoas fossem ouvidas e que histórias que estavam adormecidas pela dor e abandono pudessem surgir e crescer com força. Assim, com a força crescente da comunidade ao seu redor, Clara decidiu, tomada pela determinação de honrar o que sua avó havia construído, que não se tratava apenas de recuperar o que já tinha sido, mas de reinventar e redimensionar a narrativa. E no fundo, ela sabia que aquele poderia ser o início de algo transformador e poderoso, capaz de mudar não apenas suas vidas, mas também a de cada pessoa que ali estava. A reunião tomou um rumo inesperado, e Clara sentiu o poder das vozes unidas pulsando ao seu redor. As cadeiras, antes ocupadas por rostos cerrados e céticos, agora eram testemunhas de um espírito de colaboração que ela não esperava encontrar tão rapidamente. A desaprovação começou a dar espaço para o otimismo. Havia um desejo coletivo por mudança, e a ideia de um evento comunitário começou a ganhar forma e emoção. Carlos, ao seu lado, segurava sua mão com força, um reforço silencioso que lhe conferia coragem. Nos olhos dele, Clara via um espelho de suas próprias esperanças e ansiedades. Vamos conversar sobre o que essa celebração poderia significar, sugeriu Carlos, dirigindo-se ao pequeno grupo que começava a se formar em torno deles. Talvez possamos organizar um festival que celebre nossas tradições, nossas histórias, disse Sônia, animada. Podemos convidar pessoas de outras comunidades, lembrar ao mundo que somos e do que somos capazes. E assim, a ideia ganhou vida. Com cada proposta que surgia, mais rostos se iluminavam. Alguém sugeriu a criação de um mural onde as pessoas poderiam escrever suas memórias, enquanto outro falou sobre a importância de um espaço para os jovens. Clara percebeu que a comunidade estava pronta para reconstruir sua identidade. Era como se uma nova narrativa estivesse nascendo, uma que não excluísse ninguém, mas que incorporasse todas as experiências passadas para a criação de um futuro jovem e vibrante. Mas a visibilidade do legado de sua avó era ainda um aspecto delicado a ser discutido. Clara sentiu uma responsabilidade crescente em sua essência. Precisamos contar o quanto minha avó se importava com essa comunidade, enfatizou ela. O que ela fez não foi apenas construir uma casa, mas um lar, um lugar de pertencimento para todos nós. Se não honrarmos isso, vamos continuar perdidos em nossas separações. As vozes ecoaram com a concordância. Era um pequeno passo, mas um passo firme na direção certa. Uma jovem se levantou, com o olhar ardente. E se criássemos um grupo de trabalho? Podemos nos organizar para garantir que tudo esteja pronto a tempo. Podemos até criar uma campanha nas redes sociais para alcançar mais pessoas. A energia da sala se tornou contagiante. Um após o outro, todos começaram a contribuir, trazendo suas amizades, suas redes de contato e suas habilidades. Clara observava enquanto o espírito comunitário se intensificava, como um incêndio que começava a se alastrar em um campo seco. O que antes eram meras ideias soltas, agora se transformavam em um plano concreto. Finalmente, um homem mais velho que estava em um canto, até então calado, levantou-se lentamente. Seu olhar gravemente sereno conquistou a atenção de todos. Eu conheci sua avó, Clara, ele disse em um tom profundo. Ela salvou muitas daquelas crianças da rua, oferecendo um prato de comida e uma pátio atrás de sua casa para que pudessem brincar. A sala estava em silêncio. Ela não apenas construiu um lar, mas fez com que todas aquelas crianças se sentissem como parte de uma família. Essa ideia nunca deve morrer. As palavras do homem reverberaram no coração de Clara. Ali estava a prova de que seu legado transcendeu os muros da casa. Sua avó havia criado um impacto que ecoaria por gerações, e o reconhecimento disso seria a base sobre a qual poderiam construir o futuro. É isso que precisamos relembrar, concluiu ela, sentindo sua voz embargada. Essa casa, esse legado, é nosso, é de todos nós. E o que estamos começando aqui é apenas o primeiro passo para redescobrirmos a força que há em nossa união. Os rostos que a cercavam estavam agora relativamente iluminados.
Havia lágrimas, mas eram lágrimas de esperança e renovação, um testemunho de que o que parecia perdido poderia ser encontrado novamente nas memórias compartilhadas. Clara sorriu, a sensação de realização aquecendo-a. Esse espaço, essa comunidade, tinha chance de renascer das cinzas, e ela estava disposta a lutar por isso. As horas se passaram rapidamente enquanto os planos foram se desenrolando, as ideias pipocando em um frenesi criativo. Clara organizou uma nova reunião para a próxima semana, e o desejo crescente de colaboração se tornava um aspecto central da narrativa que se formava. Uma narrativa que prometeria homenagear o passado e abrir espaço para um futuro que envolvesse todos os presentes. Conforme todos se dispersavam, Clara e Carlos se dirigiram para fora do prédio. Quando estavam na penumbra da noite, ele a puxou para mais perto. "Você fez isso", murmurou ele, quase em estado de choque. "Você uniu as pessoas. Elas estão dispostas a se esforçar por um sonho que você trouxe à luz." Clara olhou para o céu estrelado. Ali, sob aquele manto de estrelas, a realidade do que estava construindo finalmente começou a se firmar em sua mente. Não era apenas um evento, era uma transformação, um renascimento da comunidade que ela e sua avó sempre imaginara. Como uma flor entre os escombros, uma nova história estava prestes a florescer. O dia seguinte chegou rápido e Clara acordou com o sol já alto, os pássaros cantando do lado de fora. Ela se espreguiçou, sentindo a energia da noite anterior ainda pulsando em seu coração. Enquanto tomava café, não conseguia parar de pensar nas palavras do homem mais velho. Lembrou-se da determinação e do espírito inabalável que sua avó sempre lhe ensinara. Era um legado que não poderia ser esquecido. Decidida, vestiu-se e foi até o local onde se reuniriam novamente. O universo parecia conspirar a seu favor, as flores já começavam a brotar na pequena horta comunitária que sua avó havia cultivado, e Clara sentiu que cada broto era um símbolo da renovação que estava por vir. Ao chegar ao espaço, já encontrou algumas pessoas esperando. A atmosfera estava carregada de expectativa. Carlos estava ali, dando os últimos retoques na disposição das cadeiras. "Bom dia! Parece que todo mundo ficou animado com a proposta da sua avó", disse ele com um sorriso no rosto. Clara retribuiu o sorriso, sentindo uma onda de gratidão por ter ao seu lado alguém tão comprometido. Juntos, eles foram organizando os últimos detalhes para a reunião, a expectativa crescendo a cada novo rosto que aparecia. Quando todos estavam reunidos, Clara deu início à conversa. Ela agradeceu a presença de todos e falou sobre o legado de sua avó, ressaltando a importância daquela casa e do espaço que estavam prestes a recuperar. "Não é apenas o que temos aqui, mas as memórias que construímos e a força que podemos encontrar uns nos outros. Todos nós temos um papel a desempenhar nesta história." Ouvindo aquelas palavras, as pessoas começaram a compartilhar suas próprias recordações. Um homem idoso contou sobre como, quando era criança, costumava correr pelos campos ao redor da casa, os risos infantis ecoando no ar. Uma jovem mencionou uma vez em que foi ajudada por Clara, quando perdeu seu emprego, e como a avó de Clara sempre encontrou a maneira de estender a mão para aqueles que precisavam. Cada história era um alicerce, cada lágrima um testemunho de que a vida naquela comunidade era entrelaçada, como um tecido feito de experiências e amor. Conforme a reunião progredia, Clara sentiu que a energia estava mudando. Ouvia em cada relato um fio de esperança entrelaçado com nostalgia. As pessoas começaram a discutir o que poderiam fazer juntas, o que precisavam recuperar e como poderiam ajudar umas às outras. A conversa se transformou em planos, e as ideias floresceram em sugestões concretas. Um dos participantes propôs a criação de um evento mensal, onde as pessoas poderiam se reunir para cuidar da horta comunitária, trocar ideias e até mesmo aprender com um ao outro. Outro falou sobre a importância de resgatar a história da casa, documentando as memórias e as experiências das pessoas que ali viveram. Uma habitante antiga sugeriu uma festa para reinaugurar o espaço, um momento onde todos pudessem trazer seus pratos favoritos e celebrar a nova fase da comunidade. Não demorou muito para que Clara sentisse a determinação crescer na sala. O ambiente já não era mais o mesmo. O medo e a tristeza deram lugar ao entusiasmo e à esperança. Cada um ali sabia que tinha um lugar a ocupar, um papel a desempenhar na construção do futuro.
Eles estavam não apenas falando, mas também se unindo em torno de um propósito. Depois de horas de discussões e planejamento, a reunião finalmente chegou ao fim. Clara sentiu a felicidade transbordando em seu peito. Não era apenas sobre recuperar a casa da avó, mas sobre recuperar a união da comunidade e o desejo de cuidar uns dos outros. Carlos a puxou brincando para fora da reunião, e ela riu, aliviada. Eu sabia que nós conseguiríamos, ele disse, sua voz cheia de esperança. Mas ao deixarem o local, Clara decidiu fazer uma pausa. Seu olhar se voltou para o antigo cemitério que ficava ao lado da casa. Uma pequena lápide de mármore à sombra de uma árvore parecida muito com as que ela conhecia. Era o túmulo de sua avó. Uma necessidade estranha a levou a caminhar em direção a ele. Com cada passo, seu coração pulsava mais forte. Ao se aproximar, viu flores silvestres se acumulando em torno da lápide. Era uma imagem de amor e respeito, mas também de dor. E ao se abaixar, tomou consciência da fragilidade da vida. Clara sentou-se na grama ao lado do túmulo, e, assim que as lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, ela sentiu que era ali, naquele momento, que ela realmente pertencia. As memórias invadiram seu coração, lembranças de abraços calorosos, risos e das noites em família. Enquanto chorava, as palavras do homem mais velho ecoavam em sua mente, e uma compreensão profunda a envolveu. Sua avó não era apenas a fundadora de um lar, mas a verdadeira guardiã daquela história que envolvia tantos outros. A casa não pertencia só a ela, mas a todos aqueles que ali encontraram amor e apoio. Quando finalmente se levantou, sentiu a determinação brotar novamente em seu interior. Não seria apenas a recuperação de uma casa, seria a restauração de um legado, uma memória que ultrapassava a esfera do material e se tornava uma força coletiva. Clara sabia que tinha que voltar para todos, compartilhar aquele momento com eles. Era apenas o começo, e agora, mais do que nunca, ela era a ponte para unir aquele passado com o futuro que estavam prestes a construir juntos. Clara decidiu que era hora de ir de volta àqueles que a aguardavam. Com os olhos ainda marejados e o coração leve, ela se levantou e caminhou de volta em direção à casa onde a reunião havia sido realizada. Cada passo a fazia pensar em como a conexão entre passado e futuro se tornará mais clara para ela. A casa, a comunidade, a história e o amor compartilhado eram parte de algo muito maior, um legado que precisava ser preservado. Ao entrar novamente no espaço que antes parecia tão cheio de inseguranças, ela encontrou todos ainda conversando animadamente, os rostos iluminados pela luz da esperança. Carlos a notou primeiro e, ao vê-la, sorriu largo. Clara, você sumiu. O que aconteceu? Ele foi ao encontro dela, envolto em uma mistura de preocupação e carinho. Clara respirou fundo, sentindo a energia vibrante do lugar. Precisamos falar sobre algo muito importante, disse ela, toda a atenção agora voltada para o grupo. Estava no cemitério e percebi que não é apenas sobre salvar a casa, mas sobre salvar o carinho e as memórias que ela representa. A história da minha avó pertence a todos nós. O murmúrio de vozes diminuiu, e ela notou como a curiosidade e a atenção se voltavam para suas palavras. Ela não construiu apenas uma casa. Criou um lar para todos nós. A tradição, o amor e o suporte que existiram aqui são pilares que precisam ser reerguidos, não como uma simples restauração física, mas como uma reconstrução de laços e um renascimento da nossa comunidade. Com cada frase, Clara via os rostos ao seu redor sendo tocados pela ideia. Clara continuou, precisamos unir nossas forças e lembrar que juntos somos mais fortes. A casa vai lembrar da avó, mas somos nós que daremos vida a esse lugar novamente. Vamos revitalizar a horta, celebrar a comida que trazemos, escrever sobre nossas memórias e, acima de tudo, compartilhar nossos elos. Uma mulher mais velha, que estava sentada na última fileira, levantou a mão. Você está certa, Clara. Esta casa já me acolheu em tempos difíceis. É hora de darmos as mãos e fazer vibrar tudo de bom que ela representa. Juntos, podemos transformar isso em um espaço para todos. A convicção tomou conta do local. Ninguém queria mais ficar à margem. As ideias começaram a fluir. Alguém propôs um festival de culturas, onde todas as etnias e histórias seriam celebradas.
Outro sugeriu um dia de cuidados com a horta. Eram tantas sugestões, e cada uma delas era mais cheia de amor do que a anterior. Enquanto as discussões aqueciam o ambiente, Clara viu uma energia que não conhecia antes. Era um senso palpável de comunidade, um desejo genuíno de se reconectar. As promessas de um futuro melhor estavam sendo construídas ali, sob o mesmo teto que antes parecia uma carga pesada. E, ao pensar nisso, ela deixou escapar uma lágrima de satisfação. Então vamos fazer isso! Carlos exclamou, levantando a mão cerrada. Vamos fazer a nossa história vibrar. A casa da Clara será a casa de todos nós novamente. Um a um, as pessoas começaram a levantar as mãos, brindando a nova fase que surgia. As vozes se misturavam em aplausos e comemorações, e todos passaram a fazer planos, cientes de que cada um tinha uma parte a desempenhar. Clara sentiu-se mais leve do que nunca, como se as lágrimas que anteriormente derramara tivessem lavado não apenas sua tristeza, mas também seu medo de assumir essa responsabilidade. Naquele momento, enquanto cada um compartilhava seu sonho e sua intenção, Clara percebeu que o futuro não apenas pertencia a ela, mas a todos aqueles que de alguma forma tinham sido tocados pelas mãos generosas da avó. A casa, o legado, as memórias, estavam prestes a ganhar vida em um novo contexto. Finalmente, quando a reunião chegou ao fim, Clara sentiu que uma nova jornada começara. Havia muito para ser feito, mas a determinação estava ali, pulsando em cada coração presente. Saindo da casa, com Carlos ao seu lado, Clara olhou para o céu estrelado e sorriu. Era hora de proliferações. O amor que ela sentia por sua avó reverberava agora na paixão da comunidade. A lição que uma tragédia silenciosa havia lhe ensinado se tornará visível. Na vida, a verdadeira riqueza não está em posses, mas nas relações tecidas ao longo da jornada. E quanto mais compartilhamos amor e memória, mais forte essa rede se torna. Compartilhe essa mensagem, e lembre-se de que um legado se constrói juntos, com abraços, risos e memórias ressignificadas.